vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha prometido. E disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas. Já vou falar o que é ilhargas. E os seus deuses vos serão por laço. Amém? Deixa a Bíblia aberta. Deixa a Bíblia aberta. Eu não tinha me tocado do que hoje seria essa festa pagã. E esse texto já vem me incomodando desde, eu acho que foi o primeiro dia que o pastor disse que eu iria compartilhar uma palavra hoje. Juízes 2. Por que Juízes 2? Eu fui ler. E aí eu li esses 3 versículos e eu voltei lá para o capítulo 1. O que relata no capítulo 1? Eu quero instigar você a ler esse capítulo 1. Por quê? Ah, mas é Juízes. Sim. Aqui no capítulo 1, se você for ler, você vai ver que Josué morre. E os filhos de Israel, assim, buscaram a Deus e pedindo, quem vai adiante de nós, quem de nós primeiro vai subir aos cananeus para pelejar com eles? E o Senhor disse que Judá iria. Aí Judá chama Simeão, seu irmão, e eles vão. E eles vão e vencem. E eles vão conquistando. E assim vai. E uma nação após... E uma tribo após outra, um lugar após outro, eles vão tomando posse das terras que Deus havia prometido a eles. Mas, mulheres, quando vocês varrem a casa, vocês deixam os montinhos de sujeira no meio do caminho ou vocês recolhem e limpam tudo? Tudo, né? Homens, quando vocês fazem o serviço, vocês deixam as ferramentas espalhadas pelo caminho ou vocês deixam tudo organizado? Vocês fazem as coisas pela metade e vão embora e nunca mais voltam? Ou vocês fazem até o final e concluem? Um manual de instrução é feito para ser seguido. Claro que a gente pode ter prática de um jeito diferente. A gente pode fazer, mas se a máquina não funcionar, não adiantou de nada. Amém? Se você botar roupa na máquina e não ligar ela, não lava. Se você ligar ela sem a roupa dentro, também não vai lavar. Exceto quando é lavagem periódica, para fazer limpar, aí é limpar outro papo. Né? Aqui Deus disse que era para guerrear e botar os povos correr. Não era para ficar com ninguém. Não é. Ele diz bem claro aqui no decorrer do texto. Por favor, você vai ler em casa, você vai entender. Tá? Deus disse que não era para se misturar. Não era para se misturar, não era para ficar adotando costumes. Gente, eu não sabia que ia ser isso. Não era para você adquirir a cultura daqueles povos. Não era para Israel ficar puxando para si a carga daqueles povos. Não. Aí fala de alguns que tinham, que faziam carros de ferro, trabalhavam com ferro, eles já moldavam, já estavam mais avançados nesse ponto, então eles deixaram aquele povo no pé do morro, porque eles iam aproveitar e eles começaram a ver vantagem naquilo, eles começaram a cobrar tributo, a cobrar impostos. Cresceu o olho. Além de adotar os costumes das pessoas que eram contra a vontade de Deus, eles começaram a crescer o olho para sugar o que eles ganhavam. E aqui Deus disse assim, vós não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Quer dizer que tudo que era costume pagão, costume contra a vontade de Deus, eu não vou nem entrar em detalhes, que era idolatria, eram as festividades, eram essas inserções que vinham, que estão na igreja, muitas até hoje. Deus disse que não era para adotar aqueles costumes, e o povo adotou. Mas vós não obedecestes a minha voz.
por que fizestes isso? O anjo, o profeta, pede para o povo, como o Senhor falando. Aí, Deus levanta aqueles povos. Você vai ler no decorrer dos 2 capítulos, se você quiser ler, você vai ver que Deus começou a levantar aqueles mesmos povos e fortalecer eles para que Israel não vencesse mais. E eles escravizaram Israel, vou dizer, por eles adotarem os costumes. Qualquer semelhança entre aquele tempo e nós hoje é mera coincidência, né? Quando a gente limpa um lugar, a gente limpa para valer. Ou limpa ou não limpa, porque se é para lambuzar, deixa de limpar. É desperdício de tempo. E se tiver que limpar de novo, é retrabalho. Aí você se encontra a criatura se encontra numa situação deplorável, está acabada, destruída. Aí está. Alguém, vamos para a igreja, vamos ouvir uma palavra que vai ajudar. Vamos lá. E aí a pessoa vai. Essa criatura de Deus sai de casa a um custo assim absurdo e vai até a igreja. Aí na igreja eu fico espantado porque muitas vezes a pessoa nunca foi à igreja. Chega no primeiro dia, aquilo despenca em cima dela. A gente nem sabe quem é e Deus trabalha de um jeito assim que eu nunca vou entender. E nem quero, não tenho capacidade para isso. Deus abençoa aquela pessoa, Deus resgata, é tipo o filho pródigo, ovelha desgarrada, né? E aquilo vem, Deus carrega ela em cima dos braços, pega no colo, arrasta assim, pega, sabe? E a pessoa sente naquele momento que Deus acolheu, que Deus recebeu ela. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí ela vai para casa e numa roda de amigos ela volta a fazer as mesmas coisas. Ela começa, ou essa pessoa já está há algum tempo na congregação, já está na igreja e em decorrência das companhias no trabalho, ou no colégio, ou daqui a pouco num evento, sabe, qualquer que seja o motivo, a pessoa vai e começa a adotar os costumes das pessoas que estão ao redor. Gente, Deus disse bem claro, ó. Não fareis concerto com os moradores dessa terra. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. E se você disser que você é do mundo, enquanto você não mudar essa mentalidade, Deus não vai poder trabalhar na sua vida, não vai poder trabalhar na minha vida. Se nós não entendemos que nós pertencemos a Deus, que dele nós saímos e para Ele nós precisamos voltar, isso é uma necessidade. Se nós não entendemos isso, nós vamos estar cavando um buraco na água. E aí, vem a parte do 3º versículo que Deus fala, porém, pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós. Ele começou a fazer com que os povos conseguissem resistir a Israel. Antes estarão as vossas ilhargas, lado, tá? Lateral. Ilharga significa assim, ó, o flanco. Flanco é da cintura até o ombro. Você já levou uma batida aqui assim? Ou já teve uma espinha, qualquer coisa assim, sabe? Essa pele aqui, essa parte aqui, o que dói no corpo, essa lateral, os flancos, as laterais, tá? É um lugar muito bom para se atacar. E tem algumas versões que vão dizer assim que antes serão como espinhos nas vossas ilhargas. Eu tive o privilégio de, com 11 anos, acho que eu tinha, 11 anos, eu fui para o Paraná visitar o irmão do meu pai com o pai. Foi 11 anos, foi uma aventura. Uma senhora me contou 800 histórias, eu não lembro de nenhuma. E lá, com certeza, gurizada, vamos jogar bola, assim, eles tinham preparado tudo, aqueles campinhos no meio do mato, cara, aquilo
uma bênção, eu não jogava nada como não jogo hoje, assim, não jogar bola assim. Só que ao redor era tudo araucária, pinheiro, araucária brasilense, né? Pinheiro de grimpa. Eles não tiraram as grimpas para longe, eles fizeram um contorno tudo ao redor do campo para as vacas não irem no campo, para o gado não ir pisar no campo para não estragar. Era um campinho pequeno, menor que uma quadra de futebol de salão. 10, 12 lá, cheiro de osso, ninguém sabe, né? As canelas, do pescoço para baixo era canela, né? Valia tudo. E eu miúdo, né? Piá, um pouco maior do que eu, chegou e deu um jogo de corpo assim, eu caí de lado em cima das grimpas assim. Não é legal. Foi legal, não é de Deus isso não, cara. Isso não é de Deus, cara. Isso vai até hoje. Bom, parecia que tinha pego varicela. Aquilo ficou tudo com pontinha vermelho, sabe? Tudo bolinha vermelha com a pontinha amarela, sabe? Imagina, virou afecção de pele, né? Nada assim extraordinário, mas fez tudo pequenas espinhas assim. Parece que tinha levado um tiro de sal, cara. Eu disse assim, foi. E eu lembrei disso quando eu li. Antes serão como espinhos nas nossas ilhadas. Aquilo doeu muito, gente. Aquilo doeu muito. E na segunda parte do versículo aí, ele disse, os seus deuses vos serão por laço. A gente vê muito nos filmes, aquelas armadilhas com corda, com laço, né? Que passa aí, que pega aí. Eu tenho paixão por aquilo. Eu queria fazer, não consegui. Nunca consegui fazer aquilo, principalmente nos outros. Já pensou? Já tentou ficar pendurado pelos pés? Eu já. Tô louco. Louco dentro das congas, digo pessoal. Eu já tentei. Gente, machuca e para te dobrar para cima, para alcançar os pés, para te soltar na corda, levando aí lá. Não, isso foi outra história. Mas eu tentei porque eu via muito isso nos filmes. Eu via, nada, né? Eu prendia a corda, né, no galho, de um jeito que eu não alcançasse o chão. Por que eu não fui sentar nas ortigas, cara? Eu devia ter pego uma ortiga, eu devia ter mastigado. Ficava com a língua assim, ó. E quem se solta? Isso aqui eu pesava 50 quilos, gente. E se dobrar? Nesse bendito desse laço. E eu fiz o laço normal. Tu faz a asa na corda, passa por dentro dela mesma, rodeei no pé, e aquela corda estava me causando bastante dor. E eu, meu pai, o que eu vou fazer? Se eu chamasse meu pai, ele vinha com a seiteira. E com razão. Além de tudo, eu ia apanhar. Podem rir, podem rir. Quem é que não fez essas artes? Essas não, né? Porque essa é a exclusividade. Algumas artes. Gente, eu era todo de treinar. O Juarez falou, fica sabendo de uma história minha. Quando saiu alguns filmes de artes marciais, eu não era convertido. Eu assisti. Eu vi o Jean-Claude Van Damme fazendo espaccato. Eu vi para chegar isso no filme, mas ele já fazia, lógico, né? Eu bem criança. Eu fui fazer também, eu me amarrei as pernas e eu forcei, gente, de novo no laço. Hoje, vá, me perdoa. E isso eu veio à tona e ficaram sabendo, imagina que eu passei até hoje, Vandamme dos teclados, né? Não ajuda também, né? Mas, voltando à parte do laço, o Jocelyn de ponta cabeça, a corda machucando os pés. E eu entrei em desespero porque eu não conseguia me dobrar. Eu não conseguia me dobrar para cima. Aquilo foi... Não sei se o sangue desce para a cabeça, o que é, mas aqui a cabeça passa a pesar mais que todo o corpo. Parece que está levantando um porco comigo. Vinha. Até que eu consegui subir e
segurar naquela corda, uma corda fina, e se puxar para cima. Quando Deus falou aqui que os seus dedos os serão por laços, o Salmo 91 fala que Deus livra a gente do laço do passarinheiro. Vocês acham que um pássaro consegue fugir do laço? Aí vocês imaginam como estava a situação de Israel quando Deus disse: e os seus deuses vos serão por laço. O pessoal começou a cair. O pessoal começou a sucumbir. Que Israel começou a se afastar de Deus. Fala que algumas gerações depois, eles fizeram o que não era agradável aos olhos de Deus, e Deus foi deixando os outros povos tomar conta. Aonde essa história se encaixa com cada um de nós? Aonde nós estamos inclusos? Onde nós estamos inseridos nessa história? Nos jovens? Nos adultos? Nos idosos? Nos ministros de louvor? Eu passei essa semana mais calmo. Minha esposa que eu digo, eu passei alguns dias aí que não foi fácil. Acho que ela não aguentou porque ela é convertida, senão ela tinha corrido de casa. Mas quando eu comecei a ler isso aqui, comecei a pensar, isso aqui não é para a igreja, isso aqui era para mim, é para mim. Eu trabalho numa empresa onde tem mais um cristão ali no nosso setor, mais um. E se tem outros, são mais eficientes que o 007, porque eu não consegui descobrir até hoje. Aí, os assuntos são os mais diversos possíveis. É desde um nome feio, chamar alguém que não colaborou, não coopera, até fazer citações inadequadas, palavrão tu ouve o tempo inteiro, misericórdia. Se não cuidar, sai automático. E vocês não enfrentam isso? Vocês não enfrentam situações de adultério, situações de fornicação, situações de alcoolismo, drogas, idolatria? Tenho certeza que tive mais uma pessoa que arranjou encrenca por causa do dia de hoje, porque disse: não vai. Não, eu prefiro que não vá buscar, pegar doces. Eu tenho certeza que o pastor pediu isso para as filhas dele. E vocês? E nós? Parece uma coisa simples. Mas varre aqui e deixa um montinho de sujeira aqui nesse ponto do centro aqui, para ver quanto demora para estar tudo espalhado. Ou não é assim na casa de vocês? A Amada disse: eu varro essa casa todas as manhãs, está sempre suja. Pode varrer. E vai limpar. E tira a sujeira. Mas sempre tem alguém para trazer alguma coisa. Por isso que Deus disse, consome com os caras. Consome com essa galerinha aí. A terra de vocês, mas eles têm que sair. E vocês não vão fazer conserto com esse povo. Então, quando estiver aqui dizendo pra gente: não rouba, não adultera, não seja dado ao vinho, não exagera na bebida,
Não bebe. Não bebe. Se diz para não exagerar, não toca. Jesus disse no sermão, mas acho que é um sermão que, se a gente conseguisse acatar e memorizar tudo que ele falou no Sermão da Montanha, a gente não precisava, acho que o resto da Bíblia ia só ajudar a gente. Né? Mas ele falou também em muitas outras situações que, se o teu olho te leva a pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor tu entrar com o olho no céu do que com os dois para o inferno. Falou a mesma coisa da mão. Então, gente, se passar naquela esquina aí, sendo que eu posso passar na outra, mas nessa aqui tem um bar, uma bodega, e toda vez que tu passa aí tem um pessoal, os teus conhecidos aí te chamam e tu vai lá, e tu acaba, duvido que numa dessas não vai cair. Dá a volta aqui. Jó, homem reto e íntegro se desviava do mal. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Está se desviando do mal. O ser humano tem uma tendência autodestrutiva de caminhar rumo à desgraça. Por que nós procuramos coisas ruins? Porque se o meu nervosismo em casa prejudica a minha família, por que eu não estou tentando mudar? Por que se eu levanto a voz e isso afasta a minha família de mim, eu não tento mudar? Gente, eu sou filho de gringo, criado no meio dos gringos, eu falo tosco, eu levanto a voz, eu... Pode falar sem o microfone, né? Mas, pela boca da minha esposa, pela boca do meu filho, e muitas vezes pela minha própria consciência, o Espírito Santo tem que cobrar isso. Eu sou assim, eu sou altivo, sabe? Eu sou, e falo, muitas vezes estou falando para furia. Mas, por que não se policiar? Por que não nos policiarmos? Nas palavras, não precisa nem falar alto, mas nas palavras que nós estamos dizendo. Aquele cachorro. Aquele inseto, né? Que nem diz o... Tá, Deus poderoso, santo e maravilhoso. Tem um tiozinho lá em Farroupilha que ele chama todo mundo de inseto. Aquele inseto! O Sérgio se afina ainda. E eu tive o privilégio de conhecer esse cara. Pior que não é uma pessoa ruim, só que é meia boca, meia sola, né? Mas tem potencial, tem. E aí você vai ver nos ouvidos o que nós estamos escutando, o que está entrando na nossa mente. E aí você vai para a perdição, né? Diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Ai, televisão. Eu sou um televisólatra. Eu gosto muito desses séries. Gosto. E queira ou não queira, por mais que você seja seletivo, sempre vai ter violência, sempre vai ter um histórico de drogas, sempre vai ter abuso de poder, sempre vai ter um adultério, sempre vai ter homicídio, sempre vai ter latrocínio. E aí chega num ponto que nós vamos estar fazendo a mesma coisa que Israel fez aqui com as nações que eles estavam expulsando de cima da terra. A gente vai acabar... é normal, acontece.
Aí você vê na televisão, a pessoa descarrega a arma em cima da outra assim. E você não sente nada. Ah, mas é só um filme. É. Existe beijo técnico? Existe nu artístico? O nu artístico é uma coisa engraçada. Pastor, falar uns termos meio, sabe, mais coloquiais aqui, não é vulgar. A pessoa está lá pelada e acha que é arte. Ah, é arte. Mas é um outro tipo de arte, né? De uns anos para cá eu comecei a tentar me colocar no lugar dos cônjuges, daqueles homens e daquelas mulheres que estão nuas na cama com outro artista. E o povo está assistindo isso e acha o máximo. Não é só novela, é filmes. Tinha alguns atores que eu dizia, não, que legal, nunca vi esse aqui eu nunca vi fazendo essa sem vergonhice, nunca vi você cair mais do lado da prostituição. Claro, tinha um histórico assim, mas sabe, não era visível. Toda vez que eu pensava, aparecia alguma coisa do gênero com aquela pessoa, e daí eu disse, não, chega, não vale nada, não vou gastar bala. não vou mais pensar, eu disse assim, não vou mais olhar. Porque aí você se imagina, eu me imagino no lugar de uma pessoa daquelas, olhar um cônjuge deitado numa cama com outra pessoa, por menos que fosse só uma encenação. Pega aí. Adultério é adultério. Aí você olhar a pessoa que você casou, que você disse, não, eu te amar, respeitar por todos os dias da minha vida. E tu vê essa pessoa beijando outra pessoa na boca, gente. Qual é que é a moral disso? Aí, mas, claro, todos nós erramos. Mas isso acaba entrando na nossa mente e acaba se alojando no nosso coração e daqui a pouco a gente vai... acontece, né? Não pode. O acontece gerou o quê? Israel foi escravizado. Por causa do acontece. Não, deixa não, isso é bonitinho. Todas as cadeiras azuis, organizadas assim, daqui a pouco aparece uma verde aqui. Toda podre, destruída. Não, mas ela é verde, deixa aí. Por quê? Por que nós temos essa tendência? Todos os dias, eu vejo Deus me livrando de laços. Eu percebo. Todos os dias eu percebo Deus me livrando de laços de acidentes, de laços de problemas de discussão. Eu vejo Deus me livrando de problemas diretamente relacionados com o que a gente fala, porque uma empresa, eu não vou dizer que é uma família, porque não cola, mas a gente vê todo tipo de pessoa, pessoas que você respeita, que você tem apreço, pessoas que você ama. Eu amo os meus colegas de trabalho, sim, eu tenho um apreço muito grande por eles. Mas essas criaturas são difíceis de lidar. Por causa dos costumes. E eu não quero fazer conserto com os costumes deles. Porque chega na sexta, eles dizem que vão tomar domingo de noite e não sabem nem se vão trabalhar na segunda. Eu não quero isso para mim. Eu tive avô alcoólatra, tenho tios alcoólatras. Minha avó era o máximo. Enquanto o pessoal ria, ela levantava de madrugada para empinar. Tinha a garrafa de cachaça na geladeira, a velha ia lá e dava umas picadas assim, de bonita, né? De ver. Sim, isso era para esquentar, né?
O verãozão assim, de dormir sem coberta, era tomar cachaça para esquentar. Eu não quero isso para mim. Eu cansei de buscar o meu avô nas roletas. O pai tinha um trator sem luz, ruim de freio, queixo duro. Eu lá fiz musculação a partir dos 8 anos, mas não precisa de academia, cara. Nós saía do jeito assim, uma garrafa de vinagre cortada, aquelas de 700 ml, cortada na metade, furada embaixo, com a vela colocada dentro. O trator não tinha de segurar na frente, era arredondado, mas um ficava ali na frente com os pés em cima do para-choque, se segurando como conseguia, segurando o lampião, para a gente ir com o trator de um lugar para o outro. Sim. Cansamos de recolher o nosso avô nas valeta. Meu pai entrava em desespero. Eu vi vidas destruídas por causa do álcool. Por que é que eu vou adotar esse costume? Aí vai para a juventude assim, ó. Agora é para gurizada. Agora eu vou chamar ou arrumar uma briga agora. Quem não gosta de videogame? Quem não gosta de assistir um filme? Eu também gosto, não tem? Eu não gosto de videogame porque eu não consigo ganhar uma, né? Então eu não gosto. Eu não vou jogar esse trapo aí. Eu odeio videogame, cara, porque eu não consigo ganhar. Os jogos no celular, adultos, o Facebook. Sai do Zap Zap, né? O que isso tem feito na nossa vida? Que costumes nós temos adotado daí? O que nós estamos olhando? O que nós estamos... Com o que nós estamos fazendo concerto quando a gente abre uma mensagem, abre duas e começa a olhar aquele Facebook é que nem uma teia de aranha. Já viu uma mosca quando ela se pega na teia? Se a mosca for gordinha ou magrinha, querida, você foi, né? Ó, é um chispa. Quanto mais se debater, mais ela se enreda. Os caçadores usam uma rede para pegar pássaros. Além do laço. Essa rede é assim. Ela é bem fininha e ela é colocada atrás das folhas. E o pássaro, depois de ser observado, quando a Bíblia fala que Satanás anda ao redor, bramando como um leãozinho, procurando quem ele possa tragar, acredita. Porque ele está cuidando de todos os nossos passos. Ele sabe exatamente onde nós tropeçamos, onde nós temos tendência a tropeçar, onde nós temos vontade de parar pelas nossas atitudes e olhares, ele sabe. Ele não lê o nosso pensamento, mas ele sabe, ele deduz. Ele é astuto. E aí o caçador, Satanás, fica olhando onde a gente passa, toda vez assim, não, ele passa ali, ele passa ali. Aí daqui a pouco ele lança aquela rede para pegar o pássaro ali. E quando o pássaro faz o voo, ele se pega na rede. Se foi, não escapa. Quanto mais ele se debater, mais ele prende as penas das asas e os pés na rede. Assim são esses costumes que Israel estava adotando. Tanto que afastou Israel completamente de Deus. O que é que está afastando nós de Deus? É alguma das coisas que eu falei. Eu brinquei com os jogos, assim, tem jovens aqui, mas o Facebook não é só das crianças, dos jovens, dos adultos. Conheço gente de idade avançada que, nossa, não desgruda. E gente de dinheiro, gente que tem poder aquisitivo considerável. O pessoal está falando contigo, mas assim, ó. Sim. Sabe, o rosto vai, mas os olhos ficam. Parece um desenho assim, que o globo ocular fica comprido assim, faz curva assim. Era isso que estava acontecendo com Israel. Quando nós falamos de acatar, de obedecer, de escutar e prestar atenção no que Deus fala, o nosso Criador nunca vai fazer algo que possa nos fazer mal.
Tanto é que a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que você entendeu o que Deus queria falar com você nessa noite linda. Esses 3 versículos. Vocês riram quando eu falei dos espinhos nas paletas, né? As ilhargas. Mais do laço. E, mais do laço, né? Jaguar. Mas eu tive algumas experiências que me vieram à memória com esse texto. E não foram agradáveis. Nem as experiências, nem as memórias. E eu quero pedir para você, se não é costume você ler o texto que foi comentado aqui, faz só essa vez. Você vai ver um monte de nomes aqui, mas se você prestar atenção é exatamente isso. Ó. Israel tinha que expulsar os outros povos e ficar com a terra. Mas eles chegaram a um ponto que eles não estavam mais expulsando, eles deixaram as pessoas dos outros povos viverem no meio deles. E Deus não queria isso. Porque não dá para macular o que Deus santifica. Deus não vai deixar passar em branco se a gente sujar o que Ele limpou. Se a gente quiser contaminar aquilo que Deus vai dar para a gente, nós vamos pagar. Haverá retaliação. O que é retaliação? É aquilo que nos acerta por causa de uma brecha. É o que acontece conosco por causa do pecado. Isso é retaliação. Opressão, perseguição, difamação, calúnia. Isso não, isso acontece com quem segue a Deus com certeza. Agora, a retaliação, ela vem quando nós deixamos brecha. Não se esqueçam disso. O povo de Israel foi retaliado. Como? Eles oprimiram os outros povos e estavam expulsando. Voltou na mesma moeda. Isso é retaliação. Mas por que aconteceu? Porque eles não obedeceram. Aí vocês me olham e ficam apavorados. Meu Deus, mano. Então, estou perdido? Não. Não está. Mas não desistam. Não desistam de fazer aquilo que Deus está te pedindo pela boca do teu pastor. Pela boca do anjo do Senhor. O que é anjo? É um servo com entendimento espiritual. Satanás, Lúcifer, era um anjo. Porque ele servia com entendimento espiritual. Nós, que temos entendimento da palavra, entendimento do que Deus fala conosco, nós somos anjos porque nós servimos com entendimento espiritual. Mas se você tiver entendimento e não serve, não dá para chamar de anjo. Amém? Eu queria orar com vocês. Posso orar com eles, pastor? Senhor nosso Deus e Pai,